está, mas eu sei no Deus que me salvou, no Deus que me salva, no Deus que cura, no Deus que liberta. Se você crê nessa noite, você vai sair daqui com a sua vitória. Glória a Deus. Eu vou ler só um versículo. Disse-lhe Jesus: enchei de água essas talhas. E encheram-nas até em cima. E disse-lhe Jesus: tirai agora e levai ao mestre Sala, e levaram. E logo o mestre Sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os empregados que tinham tirado a água. Pode sentar os irmãos. Irmãos, essa palavra que todo mundo conhece aqui, e ela fala quando Jesus transformou a água em vinho. Eu nunca imaginei, irmãos, que eu poderia estar nesse lugar trazendo a palavra do Senhor um dia para alguém, porque eu era uma pecadora suja. Eu não era digno de nada, mas Ele, não sei o que Ele veio em mim, irmão, mas Ele me amou, como eu estava falando aqui. Ele simplesmente me amou. Ele simplesmente te amou. Por isso que você está nessa cadeira. Por isso que você tem o privilégio de estar aqui glorificando o nome do Senhor. Porque Ele é grande e maravilhoso. Tudo que eu disser aqui hoje, irmãos, não é para minha honra e glória, porque eu não sou digna de nada. Se for ver, eu estou devendo muito para Deus. É para a honra e glória do nome dEle. Então glorifique esse Deus, porque Ele é digno. Porque Ele é digno de toda adoração. Como Ele transformou essa água em vinho, Ele fez comigo. Hoje eu vou dar meu testemunho aqui. Eu confesso aos irmãos que eu estou meio nervosa, mas Deus é fiel. Ele sabe de todas as coisas. Antes de tudo, eu quero que meu pai fique de pé. Meu pai ainda não é crente, mas hoje ele veio aqui ouvir as palavras da minha vida, porque tem muita coisa que ele ainda não sabe. Mas Deus é fiel. Pode sentar. Gostaria de dizer que eu amo muito o Senhor, que eu agradeço todos os segundos, porque Ele também não desistiu de mim. Eu nasci, irmãos, em São Joaquim da Barra. Eu sou a irmã mais velha, tenho uma irmã, a Paula, uma bênção na mão de Jesus. Deus vai fazer muito ali ainda. Nasci num lar abençoado. Meu pai já era casado com a minha mãe havia 2 anos. Eu sempre tive tudo, irmãos. Eu não posso reclamar da criação que eu tive, do que eu tive. Eu não posso culpá-los pelo que aconteceu comigo. Eu cresci, tive uma infância abençoada, uma escola abençoada. Só que por um momento, na minha infância ainda, irmãos, acontecia algo comigo que eu não entendi, eu fui entender agora, depois de muitos anos. Parecia que eu tinha alguém, parecia não, eu tinha. Eu escutava a voz, irmãos, eu via coisas que não existiam. E eu ficava muito perturbada com isso, porque eu não compreendia o que acontecia, era Satanás. E fui crescendo, minha adolescência foi chegando, a gente vai conhecendo os amigos. Eu comecei a fumar, eu tinha apenas 11 anos. E um dia numa festa dentro da casa de um policial da alta sociedade, eu conheci as drogas. Eu conheci as drogas numa brincadeira. E nessa brincadeira, irmãos, passou um tempo, eu tentei o suicídio. Eu tentei me matar, eu tomei 40 comprimidos, fiquei no hospital. Porque eu falei pro meu pai que eu tinha tomado aquilo, na hora eu senti um amor, Deus estava me chamando naquele momento. Mas eu não acordava, irmãos, eu não conhecia esse amor, eu não entendia. Sempre faltava um algo, havia um vazio dentro do meu coração. Às vezes a gente sente um vazio no nosso peito, a resposta está na nossa cara, mas a gente fecha o nosso coração. A gente às vezes se fecha para as coisas de Deus, se fecha para as coisas boas, não abre os olhos. Não vê aqueles que amam a gente falando coisas boas, porque Satanás te segue.
Mas graças a Deus, irmãos, Ele foi mostrando aos poucos para mim. Muitas vezes eu me perguntei por que eu passei por esse vale, por que eu passei por tudo que eu passei. Mas hoje eu entendo. Se não fosse isso, eu não estaria levando a palavra de Deus e com a intervenção do Espírito Santo de Deus, porque eu não sou ninguém, quem faz é o Espírito Santo. Existem muita alma se rendendo ao Senhor, porque Ele é fiel. Irmãos, eu comecei a usar drogas, a gente começa de fim de semana, aquela conversa que todo mundo já conhece, todo mundo fala, todo mundo esquece que para chegar no ponto do viciado, todo mundo começa usando drogas de vez em quando. E eu comecei a usar drogas ali, no meio da alta sociedade, dentro da casa desse policial, e todos eles foram, a gente foi crescendo, a vida foi se afastando, e eu fui agravando e fui me afundando nesse vale cada vez mais. Fui me tornando um lixo da sociedade, fui deixada de lado. Meus parentes já me ignoraram, muitos deles. Só que Deus me deu um pai e uma mãe, e uma família. E eles, e Deus, tem hora que eu penso, porque como que eu não morri? Deus é maravilhoso. Porque Ele sempre amou por mim, irmãos. Depois que o meu namorado, que também usava drogas, era um rapaz aparentemente bom da sociedade, bonitinho, gente boa, de família boa. Mas Satanás, ele usa qualquer um também. Deus usa, mas Satanás também usa. Às vezes Satanás está dentro da sua casa e a gente não vê, porque a gente está despercebido. Por isso que a gente tem que estar sempre vigiando, com os olhos em Deus, no foco, pedindo orientação, pedindo sabedoria, discernimento, porque Ele entra nas brechas. Todos os dias eu ficava com esse namorado na praça e eu já não estudava mais, eu queria usar droga, meu negócio era droga. Que no fim eu acabei largando dele e fui mexer com droga, eu já não amava mais ninguém. Isso foi agravando e eu já não tinha amor nem no meu cachorro. Nem no meu cachorro eu não tinha amor. Tudo isso que eu estou contando aqui, irmãos, é para glorificar o nome do Senhor. Vai ser um pouco triste, mas no final, com Deus é tudo maravilhoso. Quando eu tinha mais ou menos uns 15 anos, eu cheguei num ponto lamentável. Eu pesava 37 quilos, eu tinha o cabelo laranjado, eu andava na rua todos os dias com a mesma roupa. E não é porque meu pai e minha mãe não davam roupa, não, irmãos. É porque o diabo escraviza mesmo, infelizmente. Mas eu tenho um Deus que salva. Teve um dia, irmãos, que eu já estava 3 dias na rua, entrava e saía de casa e não furacão. Não via ninguém dentro de casa, não via o sofrimento dos meus pais, não via nada. E eu cheguei de manhã em casa, meu pai estava lavando a calçada, e eu vi com aquela roupa tudo suja, drogada, totalmente drogada. Eu vi com essas roupas tudo sujas, cheio de droga na roupa, escondida. E o meu pai estava lavando a calçada. O desespero dele foi tanto que na hora ele me pegou, me arrastou lá pro fundo, ele me bateu. Ele falou: olha o jeito que você tá, você não enxerga o jeito que você tá. Eu estava tão drogada, irmãos, que eu não vi nada. Na hora eu apavorei assim, mas eu não sentia nada, eu não sentia felicidade, eu não sentia tristeza, eu não sentia nada, porque eu estava louca, eu estava vazia. Eu precisava de preencher meu vazio com algo. Eu precisava de preencher aquele vazio que às vezes a gente tem dentro do nosso coração. Eu precisava de Jesus. Naquele dia, irmão, meu pai me levou numa biqueira para me pegar minha bicicleta. Uma bicicleta que eu tinha, que eu larguei lá, jogada lá. Eu entrei aí, na hora que chegou em casa, eu deitei numa sala que tem na minha casa. E eu me revoltei com Deus. E eu falei para Ele bem assim, ó: se o Senhor está no céu, se o Senhor existe, fala comigo então, porque eu não acredito mais em você. Eu não acredito que você existe. Eu não acredito que o Senhor ainda olha por mim. E Deus falou, irmãos. Glória a Deus. E Deus falou, e eu falei: da onde vem essa voz? Da onde vem isso?
não via nada, eu perdi o chão debaixo do meu pé. E eu me drogava para parar de ver aquilo, para parar aquela perturbação, aí piorava tudo. E nesse dia Deus falou no meu coração: procura uma ajuda. Eu falava: mas quem procura ajuda? Quem vai internado, ele é fraco. Ele é fraco. Deus falava assim: quem vai é forte. Quem vai é forte. Quem vai é forte. Quem vai para a presença de Deus é forte. Quando você toma um passo em direção ao Senhor, você é forte. Quando a luta toma conta de você e você olha para Jesus e segue em frente, você é forte. Então glória a Deus para Jesus, porque Ele é digno. Deus é fiel. Glória a Jesus. E depois disso, eu tomei a decisão. Saí daquela sala. Meu pai e minha mãe me deu um banho. Aquele dia meu pai tirou minha roupa, minha mãe, olhando pra mim e falando assim: olha o jeito que você tá. Você já viu ficha quando cai no orelhão assim, ó? Que tinha antigamente? Naquele momento caiu a minha ficha. Aí doeu, irmãos. Doeu, porque eu tinha uma arrogância, uma soberba muito grande. Eu achava que eu podia romper o mundo com meu peito. Mas eu não sou nada, só Deus é fiel, só Deus pode. E naquele momento eu olhei pra mim assim, irmãos, aqui em mim cabia um sabonete, assim, de tão magrinho que eu tava, assim. Eu só tinha 16 anos. E eu tava morrendo aos poucos. Acho que se eu tivesse ficado mais um mês na rua, irmãos, eu tinha morrido. Satanás tinha me tragado. Mas aquele dia Deus falou comigo. Glória a Deus. E quando eu tomei essa decisão, a minha mãe veio com uma lista de casas de recuperação, mas uma lista, acho que tinha umas 17 casas de recuperação. Engraçado que eu nunca vi uma clínica que não atende telefone. Naquele dia, nenhuma delas era evangélica. Nenhuma delas era cristã. E eu liguei para ela, minha mãe fez eu ligar. Meu pai na hora ficou nervoso, falou: não vai não, fica aqui, vou te amarrar desesperado. Eu lembro só do olhar dele. Eu olhei, eu nem acredito que meu pai está aqui ouvindo eu falar hoje. Glória a Deus. Glória a Deus. E eu liguei para todas elas. Por causa daquela voz que eu ouvi no meu coração, e ela falava cada vez mais alto, que eu já não suportava mais. E naquele momento, nenhuma delas me atendeu. Meu pai me colocou no carro. Eu tive que ir na delegacia. E justo o policial que tinha me prendido, que tinha me batido, que tinha judiado, eu ainda tive que humilhar e falar: me dá o telefone de lá que eu preciso de ajuda. Pedir pra ele ainda. Eu tive que ir lá pedir pra ele. Porque Deus, Ele quebra. Às vezes a gente tem uma arrogância muito grande. O que eu tenho que falar, irmãos, eu vou falar mesmo. Às vezes a gente está dentro da casa do Senhor e a gente fala: eu fui lá e fiz aquilo lá. Eu trouxe um irmãozinho para a igreja. Eu fiz aquilo outro. Não foi você, irmão. Quem faz é Deus. Quem é digno é Deus. Você tem que dar glória a Deus, porque Deus simplesmente teve misericórdia e te usou. Te fez de instrumento. Pela misericórdia, porque a gente não é digno. E naquele momento eu liguei para a irmã Roseli, uma mulher que eu tenho muito respeito, uma abençoada de Ribeirão Preto. Ela era dona da casa de recuperação Aliança com Deus. Ela é irmã da Assembleia lá de Ribeirão Preto, de Monte Alegre. E na hora que ela falou comigo no telefone, ela falou assim: olha aqui, Laura, aqui não tem vaga, tá lotado. Mas Deus tocou no meu coração e você vai vir pra cá. Glória a Deus. Deus é fiel. Eu cheguei lá, irmãos. Foi um dos momentos, acho que mais difíceis na vida do meu pai e da minha mãe. Eu tenho a minha irmã na época, ela é 3 anos mais nova do que eu. Ela era bem pequena. E ela tinha um travesseiro que ela gostava muito, que ela carregava, coisa de
Você é forte. Você é forte. Você consegue. E você não vai conseguir. Aqui foi falado no tema. Quem vai conseguir é aquele que perseverar até o último dia, irmão. Não é até no meio do caminho. É até no final. E vou dar uma notícia que não é boa, não. Vocês vão estar cansados de saber. Quanto mais vai chegando o dia, mais difícil vai ficando a prova. Então quando você dedicar com Satanás, irmão, e ele vier te afrontar, vier jogar tudo contra você, lembra que o dia está próximo, então glorifica, 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 porque a vitória é sua, porque Jesus está voltando para te buscar. Seja fiel com Deus, não vire as costas para Ele. Irmãos, eu cheguei naquele lugar, aquele monte de menina lá, me olhando. Eu entrei lá dentro drogada. Vou falar o claro, eu estava drogadíssima. E eu fui entrando naquele corredor. Aí veio aquela irmãzinha, desse tamanhozinho assim, irmãos. Que ninguém às vezes falava dessa mulher e não via nada. Cheia da unção. Que ela conversava com a gente, você sentia a paz nela, assim, ó. É a presença do Espírito Santo de Deus. Deus me mandou lá na casa dele para tratar, para curar, para restaurar. Me mandou na casa dele. Cheguei lá, irmãos. Ela falou: a partir de hoje você não fuma nada. Aqui dentro é só palavra de Deus. Você conhece Jesus? Quem que é esse cara? Porque nem falar direito eu não conseguia mais, porque eu só falava na gíria. Quem que é esse cara? O que ele quer comigo? Eu sei quem é Jesus. Eu já ouvi falar dele. Ele é vivo. Mentira. Isso aí é louco. Eu não gostava de crente de jeito nenhum, irmãos. Eu tenho que falar a verdade. Vi um crente na rua falar a palavra pra mim, eu fumando droga escondida. Veio um crente, eu Deus me livre. Escondia do crente. E fui parar bem na casa dos crentes pra morar lá. Pra morar. Porque Deus, quando Ele escolhe, não tem. Se você está aqui hoje, você não é nessa cadeira porque você é um escolhido de Deus. Você sabe o privilégio que você tem? Olha o mundo à sua volta pelos olhos espirituais. Deixe de lado os seus olhos carnais. E veja o quão grande é o Senhor. Você podia estar aí jogado na rua, na bebida, na prostituição, roubando, mentindo, porque às vezes você não usa droga, mas você tem defeito pior que aquele que usou droga. Defeito de caráter, de desonestidade. E você está aqui. Porque Deus, Ele faz. E Ele escolhe. Ele nos amou primeiro. Desde lá do ventre. Pode uma mãe esquecer de um filho seu, mas Deus não esquece de você. Meu Deus, aleluia, louvado o nome do Senhor. Irmãos, aí passou uns dias lá. Aí Deus começou a fazer o processo de libertação. Irmãos, eu não vou mentir não, o processo é sofrido, porque Deus às vezes Ele passa sendo muito doce. Te deixa só o bagaço para depois te fazer de novo. E chegou uma irmã em mim e falou assim, ela tudo orava de manhã, né? E eu falei assim, hoje eu quero orar também. Fala do jeito que você sabe, que Deus vai te escutar. Aí eu ajoelhei lá no banco e falei bem assim, o Senhor me tira daqui, porque tá osso, eu não aguento mais. Esse lugar aqui é horrível. Aqui tá muito ruim, eu não vou suportar. E chegou uma pessoa, ela chama Jéssica, ela mora lá em São Joaquim também. Eu não conhecia ela em São Joaquim, fui conhecer ela lá dentro. E ela chegou e leu, começou a ler o livro de Mateus pra mim. Aí eu comecei a entender, irmãos, mas como que ele morreu por mim? Quem é esse homem que morreu por mim e está vivo? Eu quero aceitar ele no meu coração. Eu quero aceitar esse Deus na minha vida. Lá dentro eu aceitei esse Deus, estudei muita palavra. Mas eu sei
gorda. Mundão, tudo me esperando lá. Satanás estava dando ao meu redor doido. Um mês na rua. Caí de novo. Para decepção dos meus pais, para decepção de Jesus, para decepção de todo mundo, até de mim mesmo. Caí de novo. Irmãos, aí que doeu, porque aí é 7 vezes pior. Aí Satanás entrou disfarçado aí, porque eu sabia enganar meu pai e minha mãe muito bem, porque lá dentro eu aprendi tudo. Tem isso também. Aí comecei a viver uma vida de aparência. Uma vida de aparência, uma vida de engano. Usava drogas de fim de semana. Fumava baseado todo dia. Já acordava pensando naquilo, dormia pensando naquilo, e acordava pensando naquilo. Aí eu conheci um rapaz, irmãos. O Alexandre, a gente começou a usar droga junto, eu dançava, hip hop, a gente dançava, a gente tinha um grupo de dança. E começamos a usar droga, todo mundo que estava ali comigo usava droga também. E eu comecei a vender droga. Comecei a vender droga, e o dinheiro entrando. E aquilo foi satisfazendo a minha carne, o meu ego, a minha arrogância, que era muito. Comecei a beber, doidado. Mas Deus permitiu acontecer isso. Porque Ele me deu uma oportunidade e eu não acordei. Às vezes Deus coloca algo na sua frente e você não enxerga, porque o seu ego é muito grande. Eu não conheço a vida dos irmãos. Os irmãos não me levam a mal de falar isso, eu falo o que eu sinto no meu coração. Deus é fiel e maravilhoso. Só Ele é digno de toda a honra e toda a glória. Nesse meio tempo, irmão, eu ia brigar na rua, rolava pro chão. Passava aquela vergonha, a cidade inteira falando, porque lá é cidade pequena. Lá é uma cidade pequena e todo mundo me conhece lá. E foi muito humilhante passar por tudo isso. Mais humilhante ainda para os meus pais, que eu acho que até hoje não sabia de nada. Pois eu larguei desse rapaz no meio outro rapaz, porque eu não conseguia ficar sozinho. Eu tinha uma ânsia dentro de mim, um negócio que eu não conseguia controlar. Era Satanás. Aí comecei a buscar droga em Ribeirão Preto. Comecei a buscar droga em Ribeirão Preto e vim com esse estilo de droga. Chegava aqui vendendo essa droga e usava essa droga. Ficava dias acordada, em claro. Mas quando eu deitava minha cabeça no travesseiro, irmãos, vinha aquela vozinha lá no fundinho da minha alma. E Jesus, onde está? E Jesus, onde está? Por isso que quando você é escolhido, irmão, não adianta você sair da presença de Deus. Você pode até querer desistir aí dentro do seu coração. Falar, mas a luta está tão grande, eu vou desistir. Aí você olha para o ímpio, olha para o lado. Às vezes você pensa em desistir porque a prova está grande. Mas Deus, Ele incomoda, o Espírito Santo de Deus, Ele incomoda o seu coração. E quando Ele escolhe, não tem dessa, irmãos. Você pode correr para a direita, correr para a esquerda, correr para um lado, correr para o outro. Que quando Deus te escolhe, você vai parar aqui, ó. É na casa dele. É no altar dele, é na presença dele. Porque Deus, Ele é fiel para fazer. Quando Ele começa, Ele termina. Verdade, Deus. Simplesmente pela graça. O melhor de tudo é isso. É o amor não merecido. No meio desse tempo, irmãos, a minha irmã foi crescendo.
usar droga. E a gente começou a usar droga dentro de casa. Debaixo das vistas do meu pai e da minha mãe. E todos os nossos amigos, todos eles, sem tirar nenhum, também. E bem disfarçado. Esse rapaz, ele me batia muito, Bruno, a gente brigou muito, me batia muito, e eu batia nele, ele batia em mim, e aquela brigaiada, aquela humilhação, tudo de novo. Aí um dia eu tomei a decisão, eu não quero mais esse cara, não quero mais essa vida pra mim, eu vou melhorar. Vou melhorar, troquei de roupa e fui pra balada. Cheguei lá, irmãos, na festa da sorte, tava bombando lá, né? Todo mundo lá, só daqui pra Satanás, ó. Aí eu conheci o Miller, esse rapaz que tá filmando aqui, ó. Que hoje também é um vaso usado nas mãos do Senhor. Conheci esse rapaz e a gente gostou um do outro, começou a namorar. E começou tudo de novo, irmãos. Vender droga, usar droga. Aí eu menti com meu pai, morei na casa dele uns 2 meses. Ele tinha um irmão que também era usuário de droga, homossexual, que sofreu um acidente. E Deus teve uma misericórdia tão grande daquela alma, que ele quebrou só as 2 pernas, um caminhão atropelou ele. E lá ele ficou 1 ano de cama. E durante 2 meses, eu morando lá, em vez de ajudar ele, eu não entendi porque que os crentes paravam lá na rua e entravam do nada dentro da casa dele e falavam assim: Deus tem um plano na sua vida, falavam pra ele. A hora que os crentes vinham, eu escondia no outro quarto. Eu falava, mas eu escutei todas essas palavras, não aconteceu nada comigo. Porque a gente não abre o coração, às vezes. Eu não abri meu coração para Jesus. Eu podia enganar meu pai, minha mãe, todo mundo. Eu mesmo, inclusive. Eu enganar eu mesmo, mas Deus eu não enganava. Porque Ele vê pedra sobre pedra, Ele sabe de todas as coisas. E lá, os crentes entravam lá dentro e falavam assim para ele: ó, Deus manda te falar que Deus te livrou aquele dia, porque Deus tem algo contigo. Aí os crentes saíam de lá e eu chegava lá e falava assim: Michel, larga a mão desses crentes, vão fumar muito comigo. Deus usava os crentes, Satanás usava eu ia lá. Se os irmãos soubessem o arrependimento que eu tenho, que às vezes se eu estivesse na presença, irmãos, hoje ele estava aqui com a gente. Mas como Deus é fiel também, Ele é justiça, o Miller acabou indo preso. No dia que o Miller foi preso, eu não queria ir para não pôr de jeito nenhum, foi no dia de Natal. E o meu pai brigou comigo e falou: você vai, e me arrastou, praticamente, ele me arrastou. E chegando lá, foi um livramento de Deus, porque era para mim estar junto com ele. Infelizmente, ele passou pelo cárcere. Eu abandonei ele lá. Eu não suportei aquilo. Eu fui fraco, eu fui covarde. Eu deixei ele de lado. Aí que as coisas piorou, irmãos. Teve um dia que eu estava numa biqueira, fazia uns 3 dias lá. Uns 3 dias. E eu estava deitada numa cama, eu não tinha força mais para levantar. Porque fazia 3 dias que eu estava sem comer, sem tomar água. Só usando droga, cigarro e pinga. Eu não conseguia levantar, e de repente eu lembrei daquelas palavras de força. Eu não conseguia nem abrir os olhos mais. Isso Deus enviou uma serva do Senhor lá na minha casa, que estava me esperando lá para me levar para o culto. Eu creio que a oração daquela pessoa me alcançou naquele momento. E eu lá deitada assim, de repente Deus falou assim: escuta só o que o diabo ia fazer com você, que hoje eu vou te livrar. E eu deitada lá, eu comecei a ouvir coisa de longe que não tinha como eu ouvir. Eu estava deitada no quarto afastado, Deus permitiu que eu escutasse. Tinha pessoas planejando a minha morte aquele dia. E a pessoa falava bem assim: ó, eu vou matar ela ali dormindo. Eu acho que a gente tem que matar ela logo. Ela já não está dando lucro, acho que a
desci, naquele momento eu caí de joelho dentro daquele quarto, só eu e ele. Deus viu tudo o que aconteceu. E eu falei, Senhor, obrigado. Me tira daqui. Me tira daqui, Senhor. Me tira daqui que eu vou tentar mais uma vez. Eu vou tentar mais uma vez. E eu levantei, pela graça do Senhor. Às vezes a gente cai, a gente está desanimado. E Deus vem com uma voz sua e fala assim, levanta. Ame. Eu te amo. Eu te fortaleço. Eu te ajudo. Eu te amo. Eu entro na providência. E não importa quantas vezes você erra, o que você fez, Deus ainda vem falando, eu te amo. Eu te levanto. Naquele momento eu desci daquele lugar. E ela saiu com um revólver lá fora, não para pegar eu. Parou um rapaz na minha frente. Na hora que eu estava saindo de lá. E ele distraído, ela cochichou com o outro rapaz assim, ó, eu vou matar esse aí. Eu vou matar esse aí que ele estava bebendo. Ela pegou o revólver lá dentro e veio com o revólver carregado. E ela apontava para ele, eu falei, Senhor, não permite na minha frente. Não permite isso, mas se o Senhor está me ouvindo, tem que misericórdia da vida dele, como o Senhor tem na minha. Não permite isso, Senhor. Ela tirava pro rumo dele assim, ó, não saía. Ela mirava pro rumo do poste, a bala saía. Mirava pro rumo do rapaz, a bala não saía. Aquele dia eu vi, Deus existe. Porque eu era igual Tomé, né? Só acreditava vendo. E aí eu falei, gritei pra ele, corre que Deus é com você, corre, corre. E ele foi embora naquele momento. E eu desci embora de pé mesmo, segurando a minha calça, assim, porque eu emagreci muito. Irmãos, eu brinco, eu tava só a capa, né? E vim descendo aquela rua e naquele momento, Deus falava assim, liga pro seu pai, pra sua mãe. E a vergonha, irmãos. E a vergonha que eu tava. E a vergonha. E eu peguei o telefone, primeiro eu liguei pra ele. E ele preso lá dentro, ele me atendeu. Lá não pode entrar celular, mas onde ele estava, entrava. E ele falou assim, e ele também sendo ímpio, Deus usou a boca dele para falar comigo. Falou, toma uma atitude certa na sua vida, Laura, uma vez na sua vida. Você está arrependido? Eu falei, tô. Olha o jeito que eu tô. Se eu parava nos carros e olhava meu rosto assim, eu já não tinha nem rosto mais. Eu já não tinha mais nada. O pessoal na rua, eu ia passando, o pessoal apontando. O pessoal olhando, o pessoal comentando. Meu pai parou com o carro aquele dia, perto de mim, assim. Falou, entra aqui, o que aconteceu? E eu falei pra ele, pai, caí. Eu caí. Mas eu já tinha caído fazia muito tempo. Eu já tinha caído fazia muito tempo. Eu nunca tive em pé. Na realidade, eu nunca tive em pé. Porque eu não tinha Jesus de verdade na minha vida. Aleluia. É para a glória do Senhor. Naquele momento eu cheguei em casa e eu gritava no chuveiro. E eu gritava e meu pai deu banho em mim aquele dia. Me deu um banho. Me lavou. Mesmo eu sem merecer. E ele me ajudou mais uma vez. Porque Deus tocou no coração dele. E eu comi um pão aquele dia, eu assisti aí, tinha um filme na minha casa, chama Um Amor pra Recordar, os irmãos devem conhecer. E eu assisti aquele filme e falei assim, não, hoje eu vou fazer, hoje eu vou pra igreja, eu vou conseguir, eu vou vencer. Aí eu saí de casa pra ir pra igreja. Irmãos, a hora que eu cheguei lá na igreja, eu sentei bem do lado do irmão que estava me devendo acho que uns R$2.000 de droga. Eu perdi a bênção. Porque
que dá lugar para ele. É a gente que dá lugar. Deixar a carne falar alto. E eu peguei e saí daquela igreja com esse estranho, não vira nada não. Não vira nada não. Foram muitas idas e vindas. E eu trabalhando num batedor, todo mundo conhece que é a Seara, né? E Deus é tão bom que tudo que eu pego para fazer, irmãos, Deus prospera na minha mão. Desde quando eu era índio. E eu comecei a trabalhar lá dentro, fui subindo de cargo. Chegou uma hora que eu estava lá na portaria, usando droga. E aí houve a oportunidade de eu mudar para o Poranga, na casa da minha avó. Antes disso, antes de eu começar a trabalhar nesse lugar, eu tenho uma amiga que mora no Santa Elza, numa fazenda aqui em Monragudo. E nesse lugar eu morei lá um tempo com ela, porque eu achava que eu ia ficar na fazenda, que eu ia melhorar, porque eu ia estar afastado da cidade. Só que aí eu estava enganada, porque todo fim de semana eu estava aqui em Monragudo. Já teve noite que eu dormi aqui na rua, que eu falei pra vocês, aqui nessa rua aqui, ó. Teve um dia que eu passei aqui, irmão, Deus é tão grande que eu não sabia que era essa igreja. Eu não sabia que era esse lugar. Eu passei aqui, ó, de carro, eu olhei assim, falei, mas que tanto que esse povo fica aí dentro? E Deus me trouxe hoje aqui, no mesmo lugar. E eu ficava, porque eu já cheguei a dormir muitas vezes nas ruas aí de Monragudo, ficava madrugadas aí vagando. Conheço muita gente aqui, chegava na fazenda, e aí piorava, e assim foi piorando. Aí Deus arranjou esse emprego para mim, eu fui embora para o Poranga. Quando chegou lá, irmãos, eu maneirei um pouco, mas eu ainda não me recuperei. Aí eu conheci um outro rapaz, muito bom, porque até então eu larguei do milho e o milho foi embora, porque eu acho que ele também estava cansado. Por mais, às vezes a gente está nesse mundão e o nosso corpo grita por Jesus, grita. Ele grita, a gente soa, a gente pede Jesus, mas a gente não dá ouvido. Conheci outro rapaz, muito bonzinho, minha família gostava muito